Graça e paz, igreja. Amém. Você está bem? Amém. Essa palavra que eu quero dividir com você é algo que foi mexendo e me levando a um entender totalmente diferente desse ano que passou e desse ano que nós vamos viver. E eu queria, antes de ministrar, eu queria orar com você. Gostaria que você fechasse teus olhos, que você levasse o teu entendimento ao Senhor. Pai, nessa hora eu quero agradecer por essa oportunidade. Sim, Deus. E quero orar, Senhor, que nada venha nos distrair. Oramos que a Tua palavra seja um alimento sólido, um alimento que edifica, um alimento que constrói, um alimento que nos posiciona, Senhor, a um lugar de filho e filha. Nessa hora, Senhor, nós clamamos a Tua misericórdia sobre todas as nossas vidas e levantamos um louvor de adoração, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Eu oro para que o Senhor envie Teus anjos a visitar cada casa aqui representada, que nós venhamos ser guardados em Ti e que a partir de hoje, Senhor, nós viemos acessar um lugar de liberdade em Ti, Senhor. Tira de nós, Senhor, arranca de nós tudo aquilo que não acrescenta. Arranca de nós tudo aquilo que o mundo colocou em nós. Tudo aquilo que os nossos olhos, os nossos desejos trouxeram para nós. Arranca tudo isso de nós e faz tudo novo de novo. Consagramos a Ti, Senhor, o nosso viver. Consagramos a Ti os nossos dons, os nossos talentos. Tudo aquilo que o Senhor nos confiou, nós consagramos a Ti. Confiamos a Ti a nossa família e entregamos os nossos filhos e o nosso legado a Ti. Pedimos que o Senhor cure os nossos corações e renove os nossos sentimentos, que nós venhamos ser mais maduros em Ti e que Teu Espírito, o Teu Espírito Santo, seja o nosso guia de hoje até a Tua volta, Jesus. Para que nós possamos viver a plenitude que o Teu Espírito pode nos colocar e aquilo que a Tua palavra promete para nós. Mas é nessa hora e nesse momento, Senhor, nós entregamos a Ti todo o nosso medo, todas as rejeições, todas as palavras de mal, Senhor, tudo aquilo que nos feriu, nós entregamos diante da cruz e confiamos em Ti, Senhor, para que venhamos viver em Ti, Cristo. Cura o nosso coração, cura a nossa alma, cura a nossa mente. Renova, Senhor, a nossa força, a nossa fé. Senhor, que nós possamos marchar como filhos, Senhor. Porque sabendo que o Senhor já venceu todas as batalhas e que está chegando o tempo do refrigério, Senhor. Aleluia, eu creio. Acessamos esse lugar, Senhor. Acessamos esse lugar. E assim oramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Eu não sei você, mas uma grande parte de todos nós, do ano de 2022, 2023 e até 2024, passaram anos de ajuste, anos de acerto, anos de perdão, anos de misericórdia, anos de medo, anos de angústia. Só que nessa passagem nós temos uma questão a ser avaliada. O que gerou cura em mim? O que me transformou? Então esse processo de 2022, 2023 e 2024, se eu conseguir vencer as minhas adversidades e ser transformado em Cristo, eu fui aprovado por alguns processos. E eu tenho entendido em Deus que nessa caminhada que nós vamos caminhando de maneira natural, mas também de maneira sobrenatural, quando nós vamos vencendo algumas coisas e nos tornando cada dia mais parecido com Cristo, Ele mesmo começa a encher as nossas mãos de semente. Amém. E cada passo que nós damos, cada passo que nós vencemos, mesmo sangrando, mesmo chorando, mesmo reclamando, mesmo colocando a nossa humanidade para fora, a misericórdia dele vai depositando e confiando sementes na nossa mão. Amém. E todo o processo a qual eu vou vencendo, ele libera sementes que caem da minha mão
e começa a bater nesse chão, nessa terra. E cada passo que eu vou passando, a cada passo que eu vou vencendo, eu vou deixando uma semente. A cada mês, a cada dia, a cada semana, a cada questão, a cada rejeição, a cada coisa que eu venho vencer, a cada situação que eu venho renunciar, eu vou soltando uma semente. E o ano vai passando. Então eu tenho 2022, eu venço algumas adversidades, eu sofro por algumas situações, mas eu venço ela, eu não desisto, eu busco em Deus, eu alimento a minha fé, eu tenho esperança em Cristo, e mesmo em meio a adversidades, eu vou largando sementes. Eu não sei se foi assim com você, mas uma grande parte da humanidade, das pessoas que eu falo, foi assim. Então vencemos 2022, mas deixamos para trás muitas sementes semeadas. E entramos em 2023 e finalizamos 2024 com muitas sementes semeadas. E a pergunta é: o que eu aprendi com isso? O que gerou cura? O que me libertou? O que me transformou? Porque tudo aquilo que me transformou, que deixou de eu ser aquele cara que eu era, para me levar a um lugar onde eu me torno mais parecido com Cristo, aquela semente, ela vai frutificar. Amém. Aleluia. E eu quero profetizar para você, eu quero que você receba o que eu vou falar agora. Eu quero que você creia. Isso não é uma palavra de motivação, é uma palavra que Deus me deu, e eu creio que a igreja pode receber. Aleluia. Se a igreja é consciente que aquelas sementes, elas vão frutificar, porque eu venci, eu me arrependi, eu me humilhei, eu deixei para trás um mau caráter, eu recebi a cura, eu desejei a cura. Eu tenho plena convicção que a misericórdia de Deus vai permitir que essa semente frutifique. Amém. E eu quero profetizar para você, 2025, preste atenção, é o ano da colheita. Aleluia. 2025 será, já é, não será, ele já iniciou. Já é o ano da colheita. Aleluia. Não tem como você não colher aquilo que foi semeado em lágrimas e arrependimento. Esse ano de 2025 será o nosso ano, o seu ano da colheita. Você crê isso? Amém. Então, quando eu creio, se torna verdade. E quando se torna verdade, eu caminho como se já fosse. Amém. Então, a partir de agora, nós precisamos acessar aquilo que a palavra fala sobre metanoia, mudança de mente, porque quando muda minha mente, muda meu comportamento. Então, eu preciso mudar o meu comportamento. E o título dessa mensagem é: acesse o que Deus já liberou, através da sua fé, visão e profetizar. Acesse, está pronto. Existem coisas que nós precisamos acessar. E como que eu vou acessar se já está liberado? Através da minha fé, através da minha visão e através do profetizar. Então tudo tem a ver com a nossa fé. E a nossa fé, ela caminha junto com aquilo que enxergamos. E a partir de agora nós vamos ministrar sobre a nossa visão. E nós vamos intensificar o nosso nível de fé. Eu acredito que alguns de vocês, por alguns momentos nesses anos que nós falamos aqui, passaram momentos de enfraquecer a sua fé, de duvidar dela, de duvidar das promessas, de duvidar da palavra, de olhar para o espelho e dizer: meu Deus, como que eu me enganei com tudo isso? Como que eu acreditei nisso tudo e era só fantasia? Mas não era fantasia. Fantasia era o que o mundo estava tentando nos apresentar e nos comunicar. Mas nós vivemos no mundo real. Nós estamos nesse mundo, mas não somos dele. Então nós precisamos entender as coisas celestiais. E quando nós entendemos que Deus, Ele fala através dos sinais, o que nós fizemos com os sinais? Deus, Ele nos dá sinais para que eu e você possamos escolher para onde queremos ir. Geralmente ele não vem e afirma, ele te dá sinais e escolhas. E aí eu decido e eu escolho. Então que nesse ano nós possamos acessar o que Deus já liberou através da nossa fé.
Nós precisamos construir as bases da nossa fé. Nós precisamos construir a base daquilo que eu enxergo, a nossa visão sobrenatural. Teve tempos nesse ano, pastor, que eu fui para frente do espelho e disse: quem eu sou? Aonde está a promessa? Aonde está a palavra? E aquilo começou a corroer dentro de mim, e eu percebi que eu não podia mais alimentar aquilo. Porque quando eu alimento aquilo que mata a minha fé, eu deixo de ser aquilo que Deus já falou que eu sou. Aleluia. Então eu precisei romper algumas coisas, irmãos. E nesses anos nós rompemos muitas coisas. Aconteceu isso com você, sim ou não? Então, aquilo que nós rompemos, aquilo que nós vencemos, fomos curados, fomos libertos, aquilo lá já está gerando fruto, irmãos. Se foi no meu casamento, se foi nas minhas finanças, se foi nos negócios, se foi no meu emocional, não importa a área que for, desde que eu seja curado, transformado, liberto, então aquilo já está gerando frutos. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Ezequiel. Ezequiel nos persegue, né, pastor? Uhum. E deixa Ezequiel aberto que nós vamos discorrer aí, Ezequiel 37. Todos os anos Deus me dá uma palavra, irmãos. Aleluia. E quando eu tiver a próxima oportunidade, eu vou falar da palavra desse ano. Porque eu sempre peço a Ele que a palavra que Ele me dá, ela possa gerar transformação em mim e através de mim. Porque tudo que Deus está fazendo na sua vida não vai parar em você. Você precisa saber disso. Verdade. Ele não faz nada para parar em você. Ele faz tudo para o reino. Aleluia. Então tudo que é transformado em você, você se torna autoridade para transformar outras vidas. Quantas pessoas que estão doentes e carregando alguma enfermidade que você já venceu, e o que você tem que fazer? Ore e declare cura. Porque tudo aquilo que eu venço, eu tenho autoridade. E Ezequiel 37:1 vai dizer o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Irmãos, nós precisamos aprender algumas coisas para posicionar a nossa fé no lugar de centro, no lugar certo. E existem lugares que nossas escolhas nos levam. Perceba que nesses anos da nossa caminhada, existiam lugares que as nossas escolhas nos levaram. Pois muitas das nossas escolhas, elas aparentam a ser boas. Então muitas vezes decidimos porque aparenta ser bom e nós vamos para esse lugar. Então as nossas escolhas, elas nos levam para alguns lugares por aparentarem ser boas. Mas há lugares que Deus nos coloca que aparentam ser ruins. Deus, Ele vai nos colocar, ou já nos colocou em alguns lugares que a aparência, ela não aparenta ser bom. Porque não tem nada a ver com o que eu sinto, tem a ver com o propósito. Amém. Não tem nada a ver com aquilo que eu vejo e crio um desejo de satisfação. Porque a satisfação de Deus é muito maior do que a nossa. Então os meus desejos, eles vão sempre me levar para alguns lugares, e eu determino ficar, porque aparentemente é bom. E Deus acaba nos levando para lugares que aparentemente são ruins. A fé pode nos levar a novos ambientes. Quando eu começo a entender isso, eu percebo que a fé, ela me tira daquele lugar de tortura. A fé, ela me tira daquele lugar de opressão, depressão e falência. A fé, ela cria algo novo em mim que eu não consigo ter uma explicação. Então a fé, ela pode me levar a novos ambientes. O milagre é a resposta da nossa fé e não da nossa necessidade. Eu preciso entender que a fé, ela me leva a um novo ambiente. Mas o milagre é a resposta da nossa fé e não a da nossa necessidade. Muitas vezes nós edificamos a nossa necessidade e diminuímos a nossa fé. Então, nós precisamos cuidar. Não vamos edificar a nossa necessidade, mas vamos edificar a nossa fé.
E quando a minha fé é ajustada, eu começo a viver novas oportunidades. Quando Deus trata, Ele trata todas as áreas da nossa vida. Deus é um Pai melhor do que nós. Então todas as partes, todas as áreas da nossa vida, Deus Ele começa a alinhar, porque o propósito de Deus é que nós venhamos ser mais parecidos com o caráter de Cristo. Então quando a minha fé ela é ajustada, eu começo a viver novas oportunidades, novas conexões. E perceba, nós precisamos caminhar junto, porque quando estamos só, talvez nós não temos força de nos levantar. Mas às vezes você anda com alguém e uma só palavra pode mudar o seu destino. Uma só palavra pode encorajar você, tirar você do lugar de morte, um lugar de falência, um lugar de desistência, e levar você a um lugar de fé novamente. Uma só palavra pode posicionar você ao lugar de origem. Então quando eu tenho fé, eu estou em novas conexões. E eu preciso ansiar isso, eu preciso buscar isso, essas novas conexões. O próprio Espírito Santo de Deus nos leva, Ele fala conosco, nos conecta com pessoas e gera força, intimidade, conforto e conexão com o Pai. O próprio Espírito do Senhor, Ele gera força em nós. Porque imagina que você está em um contexto, em uma situação totalmente ruim. E tudo que você vê ao seu redor, nada mostra para você positividade. E aonde eu saio? Como que eu saio desse lugar? Quando eu permito o Espírito Santo me levar a um outro lugar. Amém. Então o próprio Espírito, Ele nos leva, Ele fala conosco. E eu sei que, e muitas vezes, em meio a toda a pressão que nós vivemos, nós não conseguimos mais discernir a voz do Espírito. Então nós temos muito barulho. Há muito barulho, há muitas falas, há muitos conselhos sem propósito, conselhos pelo que eu acho, conselhos que não nos levam a lugar nenhum, nos faz andar em roda. Então eu preciso começar a buscar a voz do Espírito. Eu preciso aquietar a minha alma, porque a voz dele me leva, ele fala comigo, ele me conecta a pessoas, ele gera força. Então a força não está em mim, está nele, que transborda em mim. Então eu tenho força, eu tenho intimidade. Em meio a toda essa tribulação, quando eu permito o Espírito Santo falar comigo, ele me traz uma sensação de conforto. Está tudo errado, mas eu não consigo entender. Eu estou com uma sensação de conforto. O que é isso? É o próprio Espírito do Senhor que você permitiu falar com você e você ouviu. E junto com o conforto, ele nos faz conexão com o Pai. Nós precisamos estar ligados com o Pai em todo o tempo. Então nós vencemos esses anos que passaram. Foram largadas muitas sementes e vai frutificar. E nós vamos colher. Em Hebreus 11:1 fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se vê. Quando você vai construir uma casa, a primeira coisa que você faz na casa é o fundamento, é ou não é? Sim. Mas ninguém vê, irmãos. Vai um monte de dinheiro e você está crescendo para baixo. Não é nada visual. Mas uma boa casa, uma boa estrutura, ela vai precisar de um bom fundamento. Eu preciso ter fundamento para que essa casa não caia, para que essa casa conclua o propósito a qual ela está sendo feita. Eu preciso entender então que os meus sonhos, o fundamento dos meus sonhos tem a ver com a minha fé. Eu preciso entender que aquilo que eu sonho, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero ser, aquilo que eu quero fazer, a base disso tudo se chama fé. Mas muitas vezes eu quero me apegar às coisas naturais. Eu não tenho nada contra alguém estudar. Tem que estudar. Tem que se formar. Mas quando você idolatra isso, espera tudo disso, talvez você não tenha fé de acessar aquilo que Deus já te deu como dons e talentos. Aquilo é um acrescento na sua vida, mas não pode ser a base. A sua esperança não pode estar lá. A sua esperança, ela precisa estar em Deus. A sua fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então eu pergunto para você nessa noite: o que você espera para 2025? Glória a Deus. Aleluia. Comece a colocar no papel. Comece a anotar: eu espero, e comece a gerar fé. Porque o fundamento
é a fé, e se eu não tratar o fundamento, eu não vou concluir aquilo que eu tenho como desejo. E quando se fala em desejo, há uma confusão. Eu preciso saber se os meus desejos estão ligados aos desejos do Senhor. Eu preciso saber se os meus desejos é um desejo para contribuir ou um desejo só para atrair para mim. Eu preciso entender se os meus desejos é transbordar ou então reter. Porque, como eu falei antes, Deus não faz nada para parar em nós. Mas Deus não tem problema de prosperar os seus. Prosperidade significa não ter falta de nada. Deus não tem problema com isso, irmãos. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, que se esperam. E a prova das coisas que não se vê, então nós não vimos. Quando você tem um sonho, ele não é palpável, ele é imaginário. Mas eu pergunto para você, igreja, onde estão os teus sonhos? O que você fez com eles? Se você desiste dos teus sonhos, eles também vão desistir de você. Quem eu sou e quem eu vou ser? Eu preciso trazer isso para a minha fé. A fé é formada quando creio que é necessário crer nela. A fé, ela começa a gerar, ela começa a formar, nascer dentro de mim, quando eu creio que é necessário crer nela. Porque muitas vezes eu acredito que eu não preciso crer tanto na fé. Então eu não gero fé. Então eu preciso gerar fé, dia após dia. Gerar fé, gerar fé, gerar fé, gerar fé. E para que eu possa gerar essa fé, eu preciso crer que é necessário crer nela. Quando me entrego e não sustento mais as minhas lógicas como principal recurso. A fé começa a ser gerada em mim quando realmente eu me entrego. Senhor, então tá bom. É isso mesmo? Tá bom, então faz do teu jeito. Eu confio em ti. Ah, irmão, eu já passei tantas vezes por isso, tenho passado tantas vezes por isso. Mas a misericórdia dele nos surpreende, irmãos. Aleluia. É fora da soma, irmãos. É uma soma do céu, não é uma soma da terra. As coisas são surpreendentes, não tem como. Só que para isso eu preciso gerar fé. Então, quando eu me entrego, eu não sustento mais as minhas lógicas como um principal recurso. Porque muitas vezes nós olhamos o que precisamos concluir e vamos olhar no caixa o que temos de recurso. E talvez nunca vai bater. Então, pegamos os nossos sonhos e enterramos. Porque olhamos para aquilo que nós temos como lógica, como principal recurso. Imagine você, que se eu não tivesse me convertido, eu não estaria hoje aqui falando com vocês. A minha conversão me levou a eu não olhar mais para as minhas lógicas como principal recurso. E eu tenho aprendido isso mais e mais todos os dias. Para chegar onde eu estou e aonde eu vou chegar. Então talvez você seja alguém que confia na lógica dos seus recursos. Não tem problema nisso. Só que é muito melhor ter expectativa na lógica do Senhor do que na minha. Que Ele é capaz de fazer muito mais, mas muito mais do que eu sou capaz de fazer. E quando eu entendo isso, começa a gerar em mim fé. A fé é gerada quando eu me arrependo e deixo ações e pensamentos pecaminosos, irmãos. A fé, ela não caminha junto em um espaço que está transbordando de lixo. A minha mente, o meu coração, as minhas ações, elas não podem mais ser pecaminosas. E isso, eu não preciso ter fé para mudar, eu preciso ter um posicionamento. Então, se eu peco, se eu faço coisas que eu já sei que é errada, se eu já tenho a compreensão, eu preciso me arrepender e deixar essas ações para trás. Porque não tem como caminhar com a fé e com o entulho. Não tem como, irmãos. Não tem. Então, se eu tenho problema, se eu tenho problema moral, se eu tenho problema de caráter, se eu tenho problema... Não importa o problema que eu tenho. O que importa é que eu preciso me arrepender, deixar e mudar. E isso depende exclusivamente de cada um de nós. Você decide. E isso não tem a ver com fé. Eu conheço alguns amigos meus que eles falam: eu tenho fé que eu vou deixar de fumar. Sabe quando que ele vai deixar de fumar? Nunca. Porque não é a fé, é o posicionamento dele. Ele precisa primeiro se posicionar, e aí a fé entra em ação.
Então tem áreas da nossa vida, irmãos, que nós precisamos nos posicionarmos. Está fazendo sentido para você, irmãos? Amém. Deus tratou comigo essa palavra. Cada palavra que Deus me dá, Ele vai lá no meu íntimo, irmãos. Ele me leva para o passado, para lembrar de quem eu era. Ele me traz para o presente e Ele mostra o futuro. E é isso que Ele está fazendo com você nessa noite. Amém. Porque Ele é um Pai amoroso, Ele ama cada um de nós. A misericórdia dEle nos alcançou. E nós podemos ser pessoas muito melhores se nós queremos ser. Só que para isso eu preciso gerar fé. A fé é gerada quando creio e compreendo no sacrifício de Jesus, que me dá a oportunidade de ser filho e viver tempos de semear e tempos de colher. A fé, ela começa a ser gerada quando eu entendo quem eu sou, a minha essência, a minha identidade. E aí há uma conversão. Então agora eu não sou mais o Fabiano, eu sou o filho do Senhor. Então as coisas começam a mudar. Eu entendo o sacrifício de Jesus e compreendo que foi para que eu pudesse ter uma oportunidade de transformação. Então eu acesso esse lugar de transformação, pego para a minha vida. E não sou mais um pecaminoso, sou um cara que se arrependeu e agora eu sou filho. E quando eu sou filho, tudo muda. Ele me dá uma nova oportunidade. E Ele me dá um tempo de semear e um tempo de colher. Nós não vamos passar a nossa vida inteira semeando, irmãos. Haverá grandes colheitas. E eu creio que já começou. Amém. Só que nós precisamos ter habilidade para todas as ações. Eu preciso ter habilidade para semear, para suportar, para saber o que ouvir, o que falar. Mas também eu preciso ter habilidade de ter uma boa gestão de quando chegar essa grande colheita, para que eu não me perca e volte para o zero e entre no final da fila para passar todos os processos novamente. Quem já faliu financeiramente sabe o que eu estou falando. Eu consegui falir 5 vezes, então eu sei o que é tempo de semear, colher, errar e voltar para o final da fila e fazer tudo de novo. Então o ciclo se repete. E não é culpa de ninguém, é culpa minha. Então eu preciso discernir isso em espírito, preciso ter fé e preciso ter habilidade em cada área que eu estou passando. Todos os processos que Deus permite nós passarmos é para que nós nos tornamos melhor nele. Se você está passando dificuldade financeira é porque Ele quer fazer de você alguém próspero financeiro. Se você está passando dificuldade no casamento é porque Ele quer fazer do seu casamento um exemplo para tocar em outros casamentos. Se você está passando dificuldade porque você é rejeitado, você vai amar muitas pessoas, você vai curar muitas almas, você vai tocar em vidas. Então tudo que Deus faz em nós, não para em nós e cura outras pessoas. Só que para isso eu preciso gerar transformação em cada ponto, em cada vírgula, em cada minuto, em cada segundo, dentro dos anos que Ele nos coloca. E eu pergunto a você, é fácil isso? É claro que não. A distração é muito grande, irmãos. Nós nos distraímos por muitas coisas. Mas esse primeiro culto do ano teve a virada, esse é o primeiro agora? Deus te chamou aqui para dizer, ei filho, o ciclo mudou. É o tempo de colheita. Você está pensando em desistir? Não, é eu que estou contigo. É para você, moço de camisa preta. É para você. Deus está fazendo. Esse é o tempo. Não desista, não perca tempo. Não utilize a sua inteligência para coisas banais. Utilize a sua inteligência para coisas sobrenaturais. Aleluia. A fé é gerada quando eu me submeto a ouvir a Deus. Não permita a sua fé ser gerada apenas em tempos de dores e percas. Nós nos tornamos expert em ativar a nossa fé em tempos de perca, em tempos de dores. Nós nos tornamos rápidos nisso. Mas não é esse lugar que Deus quer que nós venhamos ser transformados. Só que infelizmente Ele precisa permitir nós entrarmos para que nós voltamos para a nossa origem. Só que eu posso escolher, eu posso ter fé em meio à abundância. Então não permita sua fé ser gerada apenas em tempos de dores e percas. Permita ela ser gerada em tempos bons.
sendo grato por aquilo que ainda não alcançou. Eu vou gerar fé, sendo grato a Deus daquilo que eu ainda não consegui chegar, mas eu sei que Ele prometeu para mim. E a gratidão, meus irmãos, está cada dia mais difícil, não é? As pessoas estão ficando estranhas, mas nós não podemos nos contaminar com isso. Nós precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, nós precisamos tocar nessas vidas. E nós precisamos ser exemplo. E muitas vezes não precisa nem falar. Mas o nosso nível de gratidão, como que está? Eu estou falando de mim, se serve para você, pegue. Porque eu preciso avaliar o meu nível de gratidão. Eu preciso começar a agradecer até aquilo que eu não alcancei ainda. Porque é um processo, eu não alcancei porque eu ainda não tenho a habilidade. Então Deus está me habilitando dia após dia. Então eu preciso gerar essa gratidão para que eu tenha autonomia e que eu tenha fôlego para chegar até lá. Ezequiel 37:2 vai dizer o seguinte: e me fez passar em volta deles, e eis que eram muitos numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. A minha lógica pode me comunicar ossos secos. A minha lógica, eu posso olhar para as minhas contas, olhar para o meu casamento, olhar para algumas áreas da minha vida e dizer: não deu, não dá, já secaram, já morreram. A minha lógica, ela pode ser um engano na minha vida. Então, talvez a minha lógica, ela pode me comunicar ossos secos, mas a lógica da fé pode comunicar aquilo que estava morto a viver. A lógica da fé, ela pode me levar a olhar e eu ver com os meus olhos natural morte, mas a lógica da fé pode fazer eu ver vida aonde tinha morte. Aleluia. Então não existe área que terminou, existe área que iniciou. Não existe tempo ruim para quem tem fé, porque ele aprende em todo o tempo, ele transborda em todo o tempo. Então a minha lógica, ela pode me levar a ver tudo como morto, tudo como acabado, porque a minha lógica, ela tem uma facilidade de puxar um negativismo muito forte. Você percebe que quando se conversa, ou se você for perceber as redes sociais hoje, para ter um impacto maior, elas estão buscando coisas negativas. Mas anos atrás, a ação de marketing nunca usou pontos negativos para atrair clientes. Mas o mundo está conspirando por uma situação que, para atrair a atenção das pessoas com mais fixação, traga algo negativo. São as lógicas mundanas, as lógicas do mundo. Mas a nossa lógica, ela não pode ser igualada ao mundo. O meu ponto não pode ser um ponto de negatividade. O meu ponto precisa ser um ponto de fé, de esperança. Então a minha lógica, ela não pode ficar comunicando a mim como ossos secos. Eu preciso acessar essa lógica dos céus, que aquilo que estava morto eu posso ver, que aquilo vive. A visão aponta para o futuro, irmãos. A nossa visão natural ou espiritual, ela aponta sempre para o futuro. E se ela não está nessa dimensão, eu preciso treiná-la. Eu preciso começar a parar e perguntar: Espírito do Senhor, guia-me. Leve aos meus olhos aquilo que eu preciso visualizar. Porque quando eu visualizo, eu começo um processo. Então a visão aponta para o futuro, traz para o presente e eu começo a viver. É assim que funcionam as coisas que construímos. Essa igreja, ela já existia no mundo espiritual. Já no mundo de visão do pastor e da pastora, talvez ele começou a nascer lá atrás e ele não percebeu, mas ela já existia. Deus, ele dá sinais, irmãos. As coisas, a nossa visão, ela sempre caminha na frente. Então, a visão aponta para o futuro, traz para o presente e eu começo a viver. Então, aquilo que eu tenho como expectativa, eu começo a olhar e eu mudo o meu comportamento. Então, eu começo a ser. Eu começo a viver como se já fosse. Então, quando Deus falou para mim que Ele iria me dar uma empresa, e que Ele iria nos levar a ser conhecido, e que Ele nos daria receita, eu não questionei Ele com a minha visão natural, que eu não entendia nada de química. Eu só aceitei. A minha casa aceitou.
E as coisas começaram a vir. Então começou onde? Começou lá na visão. Então ele me deu a visão, eu trouxe a visão para o presente, e o meu comportamento já era como se já fosse. E é isso que nós precisamos relembrar todos os dias. Porque nesse ano de 2024, Deus me lembrou disso. Lembrou minha casa, né, Giovana? Lembrou todos nós, que nós precisávamos trazer a visão de volta e caminhar como se já fosse. Então a visão, ela sempre vai apontar o futuro, mas você precisa permitir trazer para o presente e viver. A pergunta sempre é: quem eu sou e quem eu vou ser? Quem eu sou no reino do Senhor e quem eu vou ser? Quem eu sou nos negócios, em um emprego, no casamento, como filho, como esposo, como marido? Quem eu sou e quem eu vou ser? Então, quem eu sou, eu consigo avaliar o meu presente, as minhas formas de ser, minha conduta. Então todos os dias vai ter conserto, irmãos. Pode comprar uma caixa de ferramenta bem grande com todas as chaves. Tem parafuso para trocar, tem ferro para soldar, tem coisa para consertar todos os dias, irmãos. Porque quando eu começo a parar de olhar para os outros e olho, eu converto a minha visão para mim, eu começo a ver os meus defeitos, os meus pontos a serem melhorados. Então eu começo quem eu sou. Cara, eu preciso curar isso. Cara, eu preciso curar isso. E quando eu começo esse processo, vai abrindo um ângulo maior de visão, e eu começo a ver o futuro naquilo que eu começo a me tornar e aquilo que eu vou me tornar. Então eu preciso me perguntar todos os dias quem eu sou e quem eu vou ser. Eu tive muito problema de paternidade. Eu precisei afirmar para Deus todos os dias que eu tinha um pai. Porque eu sempre falava para todo mundo, inclusive para mim: eu não tenho um pai. Mas eu precisei afirmar todos os dias. Eu precisei entrar na frente do espelho e falar com aquele espelho, tocar a mão, o dedo na cara dele e dizer assim: ó, eu tenho um pai agora. Eu não estou mais só, eu tenho um pai. Glória a Deus. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos olhar quem somos, olhar quem vamos ser e afirmar, irmãos. Nós precisamos buscar a afirmação de quem somos. Porque uma identidade, quando ela não tem afirmação, ela não sabe para onde ir. Ela tenta ser o que os outros dizem que é para ela ser. E ninguém é parecido com ninguém. Cada um tem um chamado diferente, um dom diferente. Então eu preciso viver a minha essência. Eu preciso viver a minha identidade. Eu não posso mais imitar ninguém. Porque quando eu imito alguém, eu não vivo a plenitude da minha paz. Eu não sou eu. Eu sou um adaptado. É como você vê uma banda. Vamos lá, vamos olhar para o mundo. Você vê um show do cara. O show é legal. O show faz todo mundo sorrir. Bacana. Eles se divertem. Todo mundo se diverte. Mas quando acaba esse show, esse cara volta para a sua essência original. E ele é um cara depressivo. É um cara doente. É um cara que muitas vezes busca refúgio em drogas, prostituição. Porque ele não está vivendo a essência do dom que Deus confiou a ele. Então nós precisamos buscar em Deus: Senhor, o que o Senhor me deu? Quem eu sou? Quem eu vou ser? Eu quero viver a vontade dele, não mais a minha. Quando me perguntavam qual vai ser a tua área profissional, eu vou me aposentar. Eu vou me aposentar com 40 anos, eu falava, pastor. Já passou 9. Não, eu vou me aposentar com 40 anos. Eu vou ter várias lojas de carro. Era o meu desejo. Era o meu desejo aquilo. 40 anos eu me aposento. Eu estava ficando tão rico. Mas eu não estava vivendo a minha essência. Porque naquele lugar eu nunca estaria aqui. Então o que é importante para Deus é o transbordo. O que Deus espera de nós é o nosso transbordo. É aquilo que Ele fez em mim e começa a sarar, curar outras vidas. Então Deus muda a profissão, muda destino, muda lugar, Ele muda tudo, porque Ele é Deus. Aleluia. É porque Ele é Deus, acabou, irmão. Não tem que brigar com aquele que sabe todas as coisas. Nós acreditamos em um nível de sabedoria, mas ainda não acessamos nada daquilo que Ele tem e pode nos dar. Quando eu estou envolvido em fé, acesso ambientes de propósitos, em visão, e já me vejo lá.
Quando eu começo a me envolver, a fé começou a queimar em mim, a minha fé foi restaurada. Em visão, eu começo a acessar lugares de propósito e não mais de necessidade. Porque quando eu não estou em fé, eu procuro lugares de necessidade. Eu tento sanar a minha necessidade. Eu acho que eu preciso disso, eu acho que eu preciso daquilo. É que na verdade, eu não estou vivendo a minha fé. Então eu deixo de acessar o lugar que é o propósito para acessar o lugar de necessidade. Olha o tão importante que é a nossa fé. Quando a fé está abalada, você procura sanar a sua necessidade em coisas banais, em palavras, em costumes, em hábitos que talvez você tinha lá no passado. Mas aquele cara morreu. Aquele cara não faz mais parte. Ele tenta voltar, mas eu preciso entregar ele na cruz. Ele precisa morrer, ele precisa morrer, ele precisa morrer. E nesse ano de 2024 eu entendi, eu me matei tantas vezes, mas eu voltava de novo. Então eu preciso morrer verdadeiramente, irmãos. Eu preciso morrer, porque se eu não estiver envolvido em fé, eu vou acessar ambientes que tentam sanar a minha necessidade. E eu não posso limitar a minha fé. A minha fé, ela vai me levar em lugares de propósito, que traz para mim muito mais do que as minhas necessidades. Ela traz uma cura, ela traz uma complexidade, ela traz o completo para a nossa vida. Então eu preciso realmente tratar a minha fé. O próprio Deus nos faz ser e enxergar como uma visão alinhada e renovada. O próprio Deus, Ele nos alinha para que nós podamos ser, ou seja, eu mudo a minha forma de ser, mudo a minha forma de enxergar, para que eu possa renovar os meus dias, os meus hábitos, a minha forma de pensar, de ser, deixamos de viver o passado. Deus, Ele permite você olhar para o passado de vez em quando, mas com um propósito. Só para você olhar de onde você veio. Ele permite. Ele me mostrou muito o meu passado. Mas Ele permite mostrar algumas coisas com propósito, para olhar de onde eu estava. E para eu ver que vale a pena estar nesse lugar que Ele me colocou. Então nós precisamos viver aquilo que Deus tem para nós. Há dois tipos de visão. A natural, que é o que podemos fazer. Sempre haverá dois tipos de visão. A natural, que é o que eu e você conseguimos fazer, e a sobrenatural, que é o que Deus pode fazer. Então, dentro de tudo que eu quero ser e me tornar, tem a visão. Para que eu possa ter visão, eu preciso ter fé. E para que eu entenda a visão, eu preciso saber que existem dois tipos. A que eu vou concluir, Ele vai me confiar para eu fazer, Ele vai me habilitar para que eu conclua, mas Ele também vai fazer coisas que eu não consigo fazer, que é o sobrenatural. E nós precisamos aprender. Esse tempo de 2025 é o tempo de nós vivermos o sobrenatural. Nós precisamos acessar, libertar dentro de nós as limitações. Nós precisamos ser livres para permitir que Deus faça o sobrenatural em nossas vidas. Porque muitas vezes a nossa forma de ver natural, ela limita. Sabe quando Deus quer fazer e você diz assim: cara, eu nem acredito que isso pode dar certo. Você está pronunciando, meu irmão, a autoridade naquilo que você fala. Então, se você não acredita, Deus vai dizer: tá bom então, tudo bem, eu te amo tanto que eu concordo contigo. Então nós precisamos acreditar no sobrenatural. Quem eu sou e quem eu vou ser. Ezequiel 37:4 diz o seguinte: então me disse, profetiza. Eu amo essa parte. Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Irmãos, profetizar transforma o impossível no possível. Quando eu me posiciono e a minha fé foi restaurada, eu profetizo e eu transformo o impossível no possível. Eu lembro de negócios que nós precisávamos fazer, que de maneira natural era impossível, por várias situações, recurso, um monte de coisa, mas eu profetizava. E logo depois, ou um passar do tempo, ou depende do meu nível de maturidade, eu acessava esse lugar.
porque tem a ver com o nosso nível de maturidade, de receber aquilo que Deus está pronto para dar. Então, o profetizar, ele sempre vai transformar o impossível no possível. Quando profetizamos, não questionamos como será, apenas creia. Muitas vezes a nossa humanidade, nós vamos profetizar, mas nós queremos que Deus descreva como que Ele vai fazer. Como que Ele vai fazer não importa, somente creia. Porque talvez nós queremos que Ele nos apresente uma forma, um desenho, um jeito. E com Deus não tem nada a ver do jeito que nós somos. Ele é soberano. Então, quando eu profetizo, eu não questiono como vai ser. Eu apenas creio. Só que muitas vezes se torna difícil. Porque quando eu começo a profetizar, eu acesso um ambiente espiritual. Mas eu continuo no ambiente natural. Mas o que fala mais com você? O que comunica mais com você? É o ambiente natural ou o ambiente sobrenatural? Porque aquele que mais comunica você, governa você. Leva você a pensar, a agir, a entender, porque você está gastando mais tempo em ouvir ele. Dizem que nós nos tornamos parecidos com as 5 pessoas que mais caminhamos juntos. Então são muitas vozes que o mundo nos oferece. E quando eu profetizo, eu ainda estou aqui. Eu estou aqui nesse ambiente natural. Os problemas estão ali, as questões estão aqui, nada aconteceu. Então, se eu questionar, eu não acesso esse lugar sobrenatural. Então, não importa onde você está, não importa o ambiente que você está, saia dele de maneira sobrenatural, com aquilo que você profetiza. Acesse esse lugar. Não podemos mais questionar como será, apenas vamos crer. Quando nós recebemos uma palavra e Deus renovou essa palavra, e Ele nos deu data de alguns lugares que nós vamos alcançar, nós nos comportamos como isso. Nós falamos, como? Então Deus tratou, Ele não disse como, Ele disse creia. Está tudo errado. Como? Como que eu vou às nações? Não questione, irmãos. Creia, só isso. É simples. É tão simples que nós não conseguimos fazer, porque nós gostamos de coisas difíceis. Creia, creia. Deus é lindo. Não podemos tomar para nós o reconhecimento da conclusão da profecia. Muitas vezes nós acabamos nos perdendo no caminho, porque tomamos para nós o privilégio, a recompensa. Ou seja, eu começo a me edificar, porque eu profetizei e deu certo. Então, não tomamos para nós o reconhecimento da conclusão da profecia. Apenas cremos que já é. Nos alegramos e desfrutamos daquilo que só Deus pode nos dar. Porque até a palavra que Ele coloca na sua boca não é sua. Quando você está em espírito. Então, quando você profetiza, não busque benefícios se essa profecia não seja para você. Porque se for para você, o galardão está pronto. A recompensa do Senhor está pronta em tudo que você vai fazer para Ele. Mas quando eu profetizo e eu espero ser reconhecido pela profecia, eu morro por ela. Então, aquilo que é bênção pode se tornar maldição na minha vida. Então, eu preciso cuidar. Eu preciso entregar para quem é merecedor. A mulher do fluxo de sangue profetizou: se eu apenas tocar nas vestes dele, serei curada. Ela profetizou, ela declarou, ela afirmou, ela disse que é assim. Ela creu e ela, disso, de ter acreditado, de ter fé, ela pronunciou. Então ela afirmou: se eu apenas tocar nas vestes dele, serei curada. Foi a forma que ela disse: eu quero que seja assim. E quando ela fez isso, isso aconteceu e ela foi curada. Quando temos Cristo, temos esperança, irmãos. Então significa que quando a minha esperança diminui, é porque eu não estou tão cheio ou tão próximo de Cristo. Então quando eu me aproximo de Cristo, quando eu começo a conhecer mais Ele, viver a essência dEle, viver o amor dEle, a esperança ela acende dentro de mim. Todas as vezes que nós falimos, e foi muito difícil,
Mas quem me levantou não foi o diabo, foi o próprio Cristo. Ele colocava em mim uma esperança, uma força imaginária. Eu não conseguia entender, mas eu apenas fazia, e eu era um ímpio, eu não conhecia Ele. Então, eu preciso ter Cristo para aumentar o meu nível de esperança. A esperança, ela gera palavras de vida. Irmãos, avalie o que você está falando. Se policie. Quando eu tenho esperança, quando eu estou em fé, eu preciso cuidar com aquilo que eu pronuncio. Eu preciso cuidar com aquilo que eu declaro. Porque a esperança, ela gera palavras de vida e não de morte. Irmãos, isso aqui nos corrige, nos posiciona. Então, muitas vezes eu olho para essa caixa de som e eu consigo ver todos os defeitos dela. Facilmente. Eu consigo ver todos os defeitos dessa caixa. Mas quando eu estou em fé, quando eu estou caminhando com Cristo, eu vou olhar ela e os defeitos não me chamam mais a atenção, mas o propósito dela me chama a atenção. Então nós precisamos cuidar com aquilo que pronunciamos, aquilo que nós valorizamos as pessoas, porque quando nós olhamos para alguém, nós precisamos ver, e quando Cristo nos olhou, o que Ele falou? Ele derramou amor. Imagina que Jesus estava na cruz, Ele olha para o Pai e Ele diz assim: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. É porque Jesus não estava olhando os defeitos, Ele estava olhando o meu e o teu propósito. Aleluia. Então, a esperança, ela gera a palavra de vida. O que eu creio precisa ser forte para mudar o que vivo. Aquilo que eu começo a ter fé, eu começo a crer, precisa ser forte para mudar o que vivo. Porque se eu creio, mas eu não mudo o que vivo, não tenho fé verdadeiramente. Então eu preciso ter força, eu preciso gerar força naquilo que eu creio, para que eu possa mudar. A fé gera convicção, a convicção torna-se verdade. E a verdade me liberta, irmãos. Quando a convicção se torna verdade em mim, tudo fica diferente. A verdade me impulsiona a agir como se já fosse. Se você crê que esse ano será um ano de colheita, se você crê que nessa passada de alguns anos, você foi curado, foi transformado, e você semeou algo, e se você crer, você vai colher. Mas se você não crer, você não vai colher. Então, quando eu creio, se torna verdade. E aquilo que eu tenho como verdade, eu tenho força para conquistar. Então, nós precisamos transformar aquilo que nós temos como uma profecia em uma verdade. E aí, junto com a nossa fé, gera força. E eu não paro na metade do caminho. Eu não desisto na metade do caminho. Eu vou até o fim. Então, eu preciso ter fé. Todas as vezes que uma verdade se estabelece, tudo que era falso se autodenuncia. Tudo que eu trago para a minha vida como verdade, aquilo que eu tenho como falso, se autodenuncia. Eu começo a me conhecer, irmãos. Então eu paro de julgar e ver defeito. Eu começo a olhar para mim, porque eu estou estabelecendo a verdade que Cristo me colocou e me fez entender. E agora eu vejo que há uma autodenúncia dentro de mim de algumas coisas que eu olho e antes para mim era normal. E eu vejo agora e digo, cara, eu não posso mais ser assim. Eu não posso mais ter essa atitude, esse vocabulário, essa ação. Não. Porque ela me autodenuncia, ela mostra para mim, então eu preciso seguir pela verdade. O falso amor crucificou Jesus e o verdadeiro amor está com Jesus e nos alcançou, irmãos. Joel 2:28 diz o seguinte: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Quando eu me arrependo dos meus pecados e entendo o sacrifício de Jesus, coloco Ele como meu Senhor, como meu libertador. Jesus é meu dono. Mas eu já sei, eu já me converti, mas eu estou falando de imersão, irmãos. Eu não estou falando em um nível de religiosidade. Eu estou falando de imersão. Ele é o meu dono. Então eu era escravo do mundo, das cobiças, dos desejos.
Então eu não posso mais estar naquele lugar, porque agora eu tenho um dono. E eu preciso ser parecido com ele. Jesus me libertou. Eu preciso entender, é muito mais do que uma religião. É um lugar que ele nos chama, é uma mesa, ele nos chama como filho. Eu não sou mais servo. Quando tem a mesa, Deus ele nos chama filho, senta na mesa, não fica fora. Porque o servo ele não pode entrar, mas o filho ele tem autonomia e intimidade para sentar na mesa. E esse é o lugar que Deus está nos levando. Muitas vezes eu me coloco na minha conversão como um religioso, então eu sou servo do Senhor. Mas aí eu nunca tenho o privilégio de sentar na mesa com o Pai, ter intimidade face a face com Ele. Jamais posso abrir meu coração e confessar meus pecados, porque eu sou servo dele. Mas quando eu me torno filho dele, eu tenho intimidade para abrir meu coração, me arrepender, contar as minhas ações pecaminosas e converter os meus maus caminhos. Só que para isso eu preciso deixar de ser servo, eu preciso deixar de ser religioso, eu preciso ser filho, e é simples, é muito simples. Se o Espírito do Senhor está sobre mim, eu tenho autonomia para profetizar, sonhar e ter visão. Você crê nisso, irmão? Se o Espírito do Senhor está sobre você, você já tem autonomia. Profetiza, sonha. Não deixe de fazer aquilo que já está liberado. Eu preciso ter visão, eu preciso sonhar. Já está sobre mim. Nosso lugar é de filho, e em fé minha visão é pura. Então eu acesso, eu vou com todas as minhas forças, porque se eu for ouvir minha alma, ela vai dizer que eu sou incapaz, e verdadeiramente por minha força eu sou incapaz, mas nele eu posso todas as coisas. Então nosso lugar é de filho, e em fé a minha visão é pura, e aquilo que eu não alcanço eu profetizo, aquilo que eu não tenho condições eu profetizo. Um dia eu profetizei que eu ia estar em nações. Mas eu falo bem mal o português. Estudei até a 4ª série. E como que eu vou estar em nações? Mas eu já estive em alguns países. E pude falar para várias pessoas, porque Deus levanta alguém para ser intérprete, que Deus transformou minha vida. Só que isso eu já via, irmãos. Isso eu já via, porque essa visão Deus colocou em mim. Tem visão nova que Deus quer dar para você nessa noite, se você permitir. Tem uma visão nova, renovada, transformada, que Deus quer dar para você. Eu não estou falando para motivar, eu estou falando para aquele que crê, e se você crê, pega para você. Porque Deus faz filhos com visão, Deus faz filhos visionários. Deus prepara um exército, e Ele já venceu a guerra, irmão. Então se a sua visão está atrapalhada, se tem embaralhos, se tem nuvens, o que está atrapalhando sua visão? Renuncie, irmãos. Peça para que Deus abra os seus olhos espirituais, para que você possa ver aquilo que Ele tem para você. Profetiza, volta a sonhar, creia quem é você, determine quem é você. Decida não entregar de forma parcial para aquele que entregou tudo por você. Confie, tenha coragem, alimente sua fé. Irmãos, muitas vezes na nossa vida, e eu estou encerrando por aqui, nós entregamos a Deus de maneira parcial. Entregamos de maneira parcial o nosso coração, o nosso ser, o nosso saber, os nossos bens, porque se eu tenho um bem e não abençoo ninguém, do que vale? Mas muitas vezes nós entregamos para Deus de maneira parcial. Então nós estamos entregando de maneira parcial para alguém que entregou tudo por mim e por você. E Deus não caminha na injustiça, Ele é justo. Então nós precisamos converter a nossa forma de ser. Começa a entregar o teu sentimento, os teus medos, as tuas razões, a tua arrogância, o teu falar, o teu palavreado, o teu instinto mundano. Começa a entregar para Ele e diz: Senhor, restaura tudo. Porque Ele já conhece você, não há nada que nós possamos esconder dEle. Ele nos conhece. Eu quero finalizar dizendo para você: não desista da sua fé. Não desista da sua fé. Persista, e você será aprovado.
A aprovação tem a ver com a persistência, irmãos. Porque quando eu sou persistente, mesmo que eu tenha dificuldade de compreender o que Deus está se comunicando, mas eu persisto, no processo eu entendo. Mas quando eu não tenho persistência, eu logo não entendo e desisto. Deus não chamou você para você desistir. Ele chamou você para você persistir. E se você persistir, o processo prepara você e você será aprovado. E quando eu sou aprovado, a recompensa dos céus, a colheita, há um viver de paz, há um entender, há um compreender como filho e filha. Então eu não tenho mais essa sensação de estar sozinho, porque o próprio Espírito do Senhor se torna o meu guia. Então tudo que faço, tudo que sou, Ele comunica e eu me torno mais parecido com Cristo todos os dias. Amém, igreja? Eu posso orar por você? Você crê naquilo que nós ministramos? Você acredita que isso é para a sua vida? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor, que eu tentei ministrar de maneira pauseada para que a nossa alma se alimente, que o nosso espírito coma e que nós possamos entender que a tua verdade, Senhor, nos eleve a um lugar de santidade em ti. Senhor, eu te dou graças e te agradeço por cada força, por cada fôlego que o Senhor deu para cada filho que está aqui. E a partir de hoje, Senhor, nós acessamos um lugar de responsabilidade, de colocar a nossa fé em ação. Que a partir de hoje, Senhor, todas as tribulações, todo medo, todo atrapalho que possa se levantar, com a autoridade do nome de Jesus, nós nos colocamos como os teus filhos e profetizamos contra o mal e declaramos que acessamos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Reivindicamos tudo o que o Senhor tem. Não reivindicamos o que o Senhor não quer nos dar, porque nos fere, mas queremos aquilo que nos transforma, que vem do Senhor. Porque um dia o Senhor falou que tudo aquilo que eu tinha não veio do Senhor, mas tudo aquilo que o Senhor começaria a dar, viria do Senhor. Então essa palavra que o Senhor me deu, eu quero derramar, Senhor, eu quero dividir com a igreja, eu quero transbordar na vida de cada irmão aqui. Que a partir de hoje, Senhor, tudo que eles ganharão, tudo que virá na mão deles, será do Senhor. O Senhor cuida, o Senhor posiciona, o Senhor envia, o Senhor prospera e o Senhor faz daquilo multiplicar, Senhor. Eu falo em todas as áreas, desde a fé, desde a falta de perdão, desde o financeiro, eu declaro sobre todas as áreas, Senhor, uma ativação no mundo espiritual, e que a partir de hoje nós nos declaramos livres, libertos em Ti, e através do sangue, Senhor Jesus, que o Senhor derramou na cruz, nós tomamos posse da liberdade e nos declaramos Teus filhos. O Senhor é o nosso dono, o Teu próprio Espírito nos guia, Senhor. Sim, declaramos verdade sobre essa palavra e profetizamos, Senhor, em fé. Sim, Senhor, em uma comunidade, Senhor, com uma única só fé. Profetizamos que 2025 é o ano da nossa colheita, Senhor. Converte os nossos corações a um coração grato e generoso, Pai. Que nós possamos cuidar do necessitado, da viúva, do estrangeiro, Senhor. Que nós possamos ser transbordante em tudo que o Senhor tem para nós. E que o nosso coração esteja guardado em Ti até a volta de Cristo, Senhor. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja.